Boa tarde, pessoal. Aqui é o General Pazuello. O que mais querem fazer? O que mais precisa ser feito para parar Bolsonaro? Matá-lo? Vamos parar o Congresso Nacional enquanto não sair a anistia dos nossos irmãos? Cadê a anistia que o Hugo Mota ia colocar para votar? Cadê? O único sujeito, uma única autoridade perseguindo impiedosamente um presidente, um ex-presidente que só pensa em fazer coisas boas para o Brasil. Na década de 60 e 64, a imprensa agiu em favor do povo. Está na hora da imprensa brasileira agir em favor do povo brasileiro. Aonde nós vamos chegar? O que querem fazer do Brasil? Porque o comunismo já está à porta. Eu só quero fazer o último pedido aqui agora para as Forças Armadas. Eu sou das Forças Armadas. Me orgulhava das Forças Armadas. Me orgulhei das Forças Armadas em 64. Embora fosse ainda menino, criança. Hoje eu quero dizer o seguinte. Forças Armadas, estejam ao lado do povo brasileiro. Estejam ao lado da democracia. O parlamento foi reduzido. Nós não temos o poder que outrora tínhamos antes, e tudo aquilo que você vai fazer se torna antidemocrático. Ora, eu não tenho liberdade, caramba, para poder chegar aqui e falar, por exemplo, de que o Alexandre de Moraes quer matar o Bolsonaro. Meus amigos, o pau está quebrando, o cerco está fechando e dessa vez parece que não tem mais saída. O vídeo que eu vou mostrar agora realmente é bombástico. Então eu já vou colocar direto o vídeo, vocês assistam até o final, certo? Mas antes de tudo, já deixa o like, compartilha, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Quando chegarmos a 1 milhão, eu vou sortear 5 mil reais para um de vocês. Então, bora reagir a esse vídeo e, claro, não esqueça de deixar o joinha. Vem cá, meu irmão, você tá preparado mesmo para esse editorial que a gente vai ter hoje, agora? Pois é, eu preciso contar alguns pontos cruciais para vocês. Acabou o processo da trama golpista. Acabou literalmente. O ministro Alexandre de Moraes acaba de decretar o fim do processo de golpe contra o Bolsonaro, né? Ou melhor, de golpe do Bolsonaro, né? Mas foi contra o Bolsonaro. Então ele acaba de decretar esse processo agora, o fim desse processo, e determina a prisão do Bolsonaro e generais. Mas quem está preocupado de verdade não é só o Bolsonaro. Tem um cara que está mais preocupado do que o próprio Bolsonaro. Chama Lula. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos começar aqui, né, com uma publicação da Globo News, que diz o seguinte: Bolsonaro permanecerá na superintendência da PF em Brasília para cumprir pena. Então, acabou-se os rumores de que o Bolsonaro seria encaminhado para a Papuda, né? Ele vai continuar, pelo menos por hora, enquanto isso é interessante para os donos do sistema, dentro da superintendência da Polícia Federal. Fica onde está, segue na superintendência da Polícia Federal, lembrando que o ex-presidente foi preso no sábado. É só impressão minha? Ou vocês estão sentindo um jeitinho de raiva dela falar isso também, né? Pra ela, o Bolsonaro tinha que ir pra Papuda. Foi o que eu entendi, tá? O que você acha sobre isso? Pra mim, né? Ela não tá gostando muito da situação. No sábado, então, aquela expectativa de algumas, até uma preocupação de alguns integrantes da defesa, se Bolsonaro seguiria para a Papuda, uma vez executada a pena. A informação de agora é que ele fica na PF. Fala, Valdo. É a mesma informação que eu recebi agora também, que Bolsonaro fica na PF. Essa informação que você recebeu, também recebi neste mesmo momento. No caso dele, ele vai, pelo menos nesse primeiro momento, cumprir a pena lá na PF, na Polícia Federal, na Sala de Estado-Maior, onde ele está neste instante. Pois é, preste atenção. O Bolsonaro não vai para Papuda. A morte do Bolsonaro seria trágica para o sistema, tá? Hoje, eu garanto para vocês que se Bolsonaro for mandado para Papuda e morrer na situação que tá, a última pesquisa acabou de falar que 57% dos brasileiros não concordam com a prisão do Bolsonaro. E se acontece alguma coisa desse tamanho, o Moraes sabe que vai ter dor de cabeça. Então, a ideia é neutralizar o Bolsonaro. Mas por que eu estou afirmando para vocês que o Lula está mais preocupado com a prisão do Bolsonaro do que talvez até o próprio Bolsonaro?
Matéria do Metrópolis. Os militares foram enviados para a cadeia. Isso abriu um racha dentro do grupo dos militares. Os próprios militares estão revoltados com isso. Tá saindo burburinho aí de discussões acaloradas em grupos de WhatsApp de militares vinculados, né, ao Ministério da Defesa. O Almir Ganier, ex-comandante da Marinha, é preso por trama golpista. Então, eles achavam que ia ser amenizado, que os militares não iam sofrer essas penas, mas não, eles foram mandados para a cadeia. A coluna Mirelle Pinheiro apurou que o ex-comandante da Marinha do Brasil, Almir Ganier, foi preso nessa terça em uma unidade da Força em Brasília. Ele foi condenado a 24 anos no processo da trama golpista. Além do Almir Ganier, uma maldade sem tamanho. General Heleno, de 78 anos, e General Paulo Sérgio, ex-comandante do Exército, acabam de ser presos. O Exército já prepara as celas. Isso aqui virou a Venezuela. O Exército cumpriu os mandatos de prisão definitivamente dos generais e ex-ministros Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. E aí, para comprovar a matéria, eu coloquei aqui uma matéria da CNN para você. Heleno e Paulo Sérgio Nogueira são levados para o Comando Militar do Planalto. O Exército cumpriu nessa terça-feira os mandatos de prisão definitiva dos generais e ex-ministros de Jair Bolsonaro. Os militares não estão nem um pouco satisfeitos com essa situação, tá? Os militares estão entendendo que isso é uma crueldade contra o general Heleno. A nossa colega Isabela Camargo apurou que o general Heleno, general Augusto Heleno, ele, general de 4 estrelas do Exército, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, e Paulo Sérgio Nogueira, que foi o titular da pasta da Defesa durante o governo Bolsonaro, foram levados para o Comando Militar do Planalto. Então essas são informações, portanto, que acabam de chegar. A gente tem, portanto, já a notícia, né, a Secretaria do Supremo Tribunal Federal ali confirmando o trânsito em julgado dessa ação penal contra alguns dos réus do núcleo crucial da trama golpista, entre eles, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também há ali contra Alexandre Ramagem o trânsito em julgado. Alexandre Ramagem, que está no exterior, deixou o Brasil há algumas semanas, quando já estava condenado, e ainda contra Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, e Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo passado. Pois é, então foi confirmado a prisão. Agora, por que eu falo para vocês que o Lula está mais preocupado com as ações do sistema e com a prisão e com o acelerômetro, né? Foi recorde. À meia-noite de hoje, a defesa não seguiu o prazo e não apresentou recurso para Bolsonaro. Hoje, no mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes já deu baixa no processo e determinou o início de pena. Isso não acontece em processos convencionais. Geralmente, há um tempo de trâmite, os ministros demoram até tomar decisões. Não é à toa que muitos processos prescrevem por aí. Agora, o que você precisa entender? Neste momento, o sistema conseguiu neutralizar Bolsonaro. E Bolsonaro já não intimida mais o sistema. Mas o Lula, o Lula não serve mais pro sistema. Preste atenção. Hoje de manhã, eu anunciei para vocês no primeiro editorial que o Hugo Mota rachou por completo com o Lindbergh Farias, o líder do PT. Rachou. O Lindbergh confrontou o Hugo Mota. Então, o Davi Alcolumbre também confrontou o governo. Começou a colocar pautas bombas, porque o Lula não indicou quem o STF queria. E sabe qual a parte mais interessante disso? O ministro Alexandre de Moraes,
não quer ninguém indicado pelo Lula, que é o Pacheco, que é alguém que o Congresso ali articula junto com, né, o STF, o Pacheco. Então você entende que o Lula já serviu ao seu propósito, o Bolsonaro já foi neutralizado, agora é começar a descartar o Lula. Pela primeira vez na história, vocês podem ver um presidente da República perder o indicado do STF. Vocês podem ver o Messias ser excluído, e se isso acontecer, tem o Alexandre de Moraes movimentando nos bastidores para que ele não seja aceito. Você quer uma prova mais cabal que essa? Que eles vão pegar o Bolsonaro, vão obrigar o Bolsonaro, vão deixar o Flávio inelegível, vão obrigar o Bolsonaro a apoiar alguém da direita, e esse alguém da direita agora vai tirar o Lula, mas nunca mais vai falar o nome de nenhum ministro do STF. Deu para entender como é que o jogo funciona? Então, vocês, hoje, apoiadores do Bolsonaro, eu sei que vocês estão tristes, podem ficar tristes, mas eu quero ver logo logo os apoiadores do Lula, que vão chorar feio, hora que o Lula também sentir, né, a mira do monstro que é o STF, que tirou o Lula da cadeia para concorrer, já serviu a função, agora vai pra rua. Tô errado, né? Eu estou em Bruxelas, estou passeando na Europa com a Débora, mas hoje eu estou broxado totalmente, assim, consternado, mas eu não sei se eu tenho forças e tenho cabeça suficiente para dizer o que eu estou sentindo com a prisão do Bolsonaro. Acabou o Brasil, acabou. Nós estamos entregues realmente nas mãos dessa quadrilha que está dominando o Brasil, que já destruíram o Brasil economicamente, e agora com esse líder dessa facção que todo mundo sabe quem é, que é melhor nem falar o nome dele, porque é lógico que eu tenho medo, mas todo mundo sabe quem é, o careca líder da facção. É líder de facção mesmo. Prendeu um presidente amado pelo povo, um presidente votado diretamente, democraticamente, por mais de 50 milhões de brasileiros naquela época, 2018, 2022, tenho certeza que foi a mesma coisa. Eu estava presente nas eleições, eu fui candidato do Bolsonaro, eu sou amigo pessoal do Bolsonaro, me tornei amigo mesmo, até confidente do Bolsonaro. Ele me relatou coisas assim, e eu em 2022 eu falei para ele, eu não tenho isso gravado porque eu apaguei, porque ele falou, não poste isso, Davi, lógico. Eu falei, por que o senhor está nessa, presidente? Sai fora, vai viver sua vida com a sua esposa, com a sua filha, com a sua família, com seus filhos, enfim. Ele falou, não, Davi, papai do céu me colocou aqui e tal. Enfim, a história tem gente que acha que é besteira, mas eu que convivi perto do Bolsonaro, que fui amigo dele me ligar de vídeo, mas eu não tô sofrendo por ter um amigo preso. Não é isso, porque todo mundo sabe da minha justiça. Eu já falei uma vez, se a minha filha for presa justamente, eu quero que ela continue presa. Eu sou assim, eu sou muito justo, não adianta, eu sou muito justo. Gostem ou não gostem, eu sou muito justo. É justamente por ver o perigo que o Brasil foi. Nós temos Lula, Zé Dirceu, Sérgio Cabral, aquele Guedel, aquele que foi preso com 50 milhões na casa dele, Paulo Roberto, Odebrecht, o Youssef, que é o dos dólares, todos soltos. Todos soltos. E o Bolsonaro, que não fez nada, está preso. Aonde isso vai parar? Aonde esse país vai parar? Quem, em sã consciência, pode defender isso? Eu juro por Deus, pela minha mãe que já morreu, se alguma pessoa que eu conheço, se eu vir na internet, alguma pessoa que eu conheço comemorando a prisão do Bolsonaro, eu juro pela minha mãe que já faleceu, eu nunca mais vou olhar na cara dessa pessoa, eu nunca mais vou conversar. Porque não é por ser o Bolsonaro, é por ser uma questão que foi uma pessoa que foi presa injustamente, sem ter cometido nenhum crime e por uma perseguição pessoal. Por uma perseguição pessoal. Um homem com 70 anos de idade, um ex-presidente, com 70 anos de idade, que levou uma facada, que sofre até hoje por isso, não poder nem cumprir pena na casa dele, como se ele fosse um marginal.
Isso está decretado o fim do Brasil. Para mim, está decretado o fim do Brasil. Se isso não tiver uma reviravolta, se isso não tiver uma volta, assim, se o Bolsonaro não for solto e não for candidato, se isso terminar desse jeito, ele na cadeia ou ele até morto, porque eu temo pela saúde dele, é sinal que não tem mais volta o Brasil, que isso é o fundo do poço. É um depoimento meu, eu vou postar assim, e tá dado o recado. Eu não tenho palavras para dizer, eu juro, eu não tenho palavras para dizer o que eu sinto de ver meu amigo preso injustamente, do fundo do meu coração. Não é drama, isso não é teatro, não é nada. Porque eu convivi todo aquele momento. E eu sei que ele não fez nada. Ele foi condenado, foi preso injustamente, da mesma forma que muitas pessoas já foram, e as pessoas do mal estão soltas. É isso que não dá para acreditar que alguém esteja comemorando. Se uma pessoa gosta do Lula e fala assim, nossa, eu gosto do Lula, eu acho que o Lula é bom, mas eu também acho que o Zé Dirceu tem que ser preso, que esse povo tem que ser preso, que não sei... Aí eu até entenderia, mas o que eu não consigo entender é uma pessoa que só tem prazer em ver, porque ele tem um ódio pessoal do presidente Bolsonaro, ou de alguém, um prazer pessoal de ver alguém preso injustamente. Esse tipo de gente não serve para viver ao meu lado. Não serve. Tá dado o recado. Desculpa aí o desabafo, mas é isso. Eu juro pra vocês, eu vou continuar minha viagem, lógico, vou continuar minha viagem. Mas as minhas orações estão para o presidente Bolsonaro e deu uma brochada. A Débora tá de prova. Hoje é um dia que eu tô murcho. Mas tudo bem, eu tenho que seguir viagem e fazer o quê? A vida continua. Força, presidente, força mesmo. Gente, realmente parece que o circo está se fechando cada dia mais para Lula. E aí, o que você achou de tudo isso? Comenta aqui embaixo desse vídeo, deixa a tua opinião, deixa o like, compartilha esse vídeo e claro, não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações. Deus abençoe você, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!